Sabe, vinha conversando esses dias com a minha esposa e diz, olha, nós estamos servindo o inimigo, não por inocência. Nós sabemos. Não há como não saber aquilo que nós estamos fazendo. Tudo que você procura, o Google te informa. Tudo. Olha, eu vou usar isso. Qual é o simbolismo disso? O Google te fala. Então você está indo para o engano de vontade própria. Algo me surpreendeu esses dias, porque eu sempre ministrei sobre roupas rasgadas. Eu sempre olhei sobre roupas rasgadas e disse, isso é algo terrível. Como que uma pessoa nobre se veste de roupas rasgadas? E cada dia pior. Vá procurar no Google. O Google te diz, espírito de miséria. Não é a igreja que fala, é o Google. Então nós nos perguntamos, eu estou me enganando? Eu quero viver no engano? É uma decisão. Mas não diga que você está inocente. Não diga que nós estamos inocentes. Porque os simbolismos estão aí. Tudo no mundo existem palavras. O apóstolo Paulo diz, no mundo há muitas palavras, mas nenhuma sem sentido. Todas têm um sentido. Todas têm uma motivação. Ah, mas eu pago muito mais caro nessa roupa rasgada. É verdade. Você está dizendo ao mundo espiritual, eu não quero nobreza. Eu sou miserável. E Deus diz, eu quero te abençoar. E você diz, não, eu quero ser esse trapo de gente. Nunca, as pessoas dizem, a Bíblia não fala de roupa. Vá conhecer a Bíblia. Você não conhece a Bíblia. Porque a palavra do Senhor diz, as roupas sacerdotais devem ser assim, assim, assim. As cores. Hoje temos visto igrejas negras. Ah, mas a Bíblia não fala nada de cores. Fala. Vai ver as cores do tabernáculo. Se existe ali cor negra. A cor negra sempre responde ao quê? Algo muito pesado, muito escuro. A cor preta, ela responde a algo pesado. Por que as igrejas estão se vestindo disso? É o espírito da igreja. O espírito da igreja está desta forma. Não há cores leves, não há cores de alegria. Estuda a ciência e pergunta as cores, que influência tem sobre o ser humano. Ah, não, mas nós pensamos que é assim mesmo. Não é assim mesmo. Pedimos mal, buscamos a Deus de uma maneira errada. Então, o primeiro passo, o apóstolo Tiago, ele está escrevendo as 12 tribos. Onde estavam as 12 tribos? Em guerras, em contendas, separadas. Separadas. Distantes de Deus. E até hoje, tem tribos que ninguém sabe aonde foi parar. O caminho que tomaram, ninguém mais sabe. Era uma chamada. Voltai-vos a Deus. Buscai-vos a Deus. Então a primeira atitude que o apóstolo ensina é: sujeitai-vos a Deus. Submeter-se a Deus. A rebeldia, ela tem se tornado mais popular. Hoje o bom é você ser rebelde. Hoje o moderno é ser rebelde. Mas desde quando rebeldia nos leva a Deus? O segundo passo: chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus. O que é chegar a Deus? Intimidade com Deus. Quando não temos uma vida de oração, mostra que não queremos uma intimidade com Deus. Oração é um diálogo. Deus fala comigo, eu falo com Ele. Isso é uma vida de oração. Intimidade. Chegai-vos a Deus. Se chegue a Deus. Então o segundo ponto que o apóstolo Tiago diz é: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Algo muito interessante
na parábola do filho pródigo. As pessoas dizem, você precisa ir atrás de ciclano, precisa ir atrás de Beltrano. O pai do filho pródigo ficou na casa dele, fazendo as suas coisas, cuidando dos seus negócios, um homem próspero, rico. Mas o filho onde estava? Comendo as bolotas dos porcos, num lugar longínquo. E a pergunta é, por que o pai, com tanto dinheiro, com tantos servos, não mandou ir buscar? É uma decisão pessoal. É uma decisão de cair em si. Mas por que a igreja não faz isso? Por que a igreja não faz aquilo? É uma decisão pessoal. Cair em si. A vida que eu estou levando está me afastando de Deus. Eu não tenho mais força de oração. Eu não procuro mais a Deus. Eu não tenho mais diálogo com Ele. Eu não ouço mais a palavra. Eu não aguento ficar mais num culto. Tem pessoas que não aguentam mais ficar num culto. Aguentam ficar 2, 3 horas em um show, de pé, sem cadeira, mas na igreja não aguenta ficar 5 minutos. Não. Não ouve a palavra, não buscam a palavra, não buscam entendimento. Então o apóstolo diz, chegai-vos a Deus, intimidade. Sem intimidade com Deus, nós não venceremos o mal. Sem intimidade com Deus, nós vamos nos tornar presas fáceis do inimigo. Não vamos vencer, vamos continuar cada dia mais perdidos. E Jesus, Ele traz essa intimidade que Ele tinha com o Pai. Abra a tua Bíblia, João capítulo 5, versículo 16 em diante, Ele diz: e por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuraram matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus responde: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondendo disse-lhe: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto Ele faz, o Filho faz igualmente. Tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Jesus, Ele traz um ensinamento aos pais. Tudo que você quer que seu filho faça, faça bem feito. Os teus filhos estão olhando você. Meus filhos estão perdidos. Meus filhos se perderam. Sim, os seus filhos olham para você. Como está a sua casa? Como está a tua família? Como está seu relacionamento? Jesus, Ele disse: eu não posso fazer nada, porque tudo aquilo que eu faço olhando para o Pai. A nossa casa é um lugar de ensinamento. Muitas pessoas estão pensando: eu vou enviar meus filhos para a escola. A escola educa. A escola não educa. A escola traz conhecimento. Eu vou levar meus filhos para a igreja resolve o problema do meu filho. O que você não está fazendo em 24 horas, a igreja não vai fazer em 1 hora semanal. A responsabilidade é dos pais. Por isso Jesus disse: eu olho para o meu Pai. Tudo que o meu Pai faz, eu faço. Não espere que ninguém vai educar os seus filhos. Não espere que você leve teu filho para a escola e a escola vai educar teus filhos. Não. Quem dá ensinamento é o pai e a mãe. A escola traz conhecimento, traz técnicas, mas educação, caráter, quem traz é os pais.
Então Jesus, ele traz uns ensinamentos. Olha, eu faço aquilo que meu Pai faz. Na verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se eu não vir fazer o pai. Se o filho não vê o pai fazendo, ele não faz. Como que teu filho vai servir a Deus, se ele não te vê fazendo isso? Como teu filho vai buscar em oração, se ele não te vê fazendo isso? Se ele diz, na minha casa não tem oração, na minha casa não tem busca. Então, chegai-vos a Deus, intimidade. Oração é um diálogo com Deus. Deus fala comigo, eu falo com Ele. Ao sujeitar a Deus, vem a sabedoria divina. Obedecer. Quando eu recebo a sabedoria divina, tudo se torna natural. O resultado, ele se torna natural. Sujeitar a Deus, e o diabo fugirá de vós. Sabe, o diabo fugir de vós é algo natural. Não precisamos culto de libertação. Precisamos culto de ensinar, se chegar a Deus. Quando nós falamos, vamos fazer culto de libertação, nós estamos dizendo, o diabo já fez ninho. O diabo já tomou conta. Precisamos sim fazer uma limpeza, que é o terceiro ponto que o apóstolo Tiago, ele vai falar sobre limpeza. Então, devemos estar firmes, como vencer o inimigo, como resistir ao inimigo, como não permitir que o inimigo, ele venha trabalhar contra a nossa casa, contra a nossa família. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, diz assim, vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Olha, se porte de uma maneira vigorosa, se porte com vigor, seja corajoso, sem temor. Fortalecei-vos com amor. Como que o cristão deve fazer? Ser rigoroso, ser vigoroso, forte, corajoso, sem temor. Estais firmes na fé. Vigiai e estais firmes na fé. Portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todas essas coisas sejam feitas com amor. Todas essas coisas sejam feitas com amor. A resistência seja por amor, o ensinamento seja por amor, a disciplina seja com amor. Todas essas coisas nós temos que fazer com amor. Satanás não lê os seus pensamentos. Algo que Satanás não consegue ler é os seus pensamentos. Satanás, ele dá sugestão aos nossos pensamentos. Mas ele não lê os nossos pensamentos. Ele sugestiona. Ele vai dando sugestões. Olha, faça isso. Olha, estão falando isso de você. Olha, estão falando coisas de você. E muitas vezes nós não vamos nos apercebendo que o inimigo está trabalhando com sugestões. Ele vai dando sugestões a cada um. Apóstolo Paulo, ensinando aos Romanos, capítulo 8, versículo 12 em diante, ele diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se, pelo Espírito, mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clama, Abba, Pai. A qual clama, Abba, Pai. Se eu viver segundo a carne, eu morrerei.
Se eu viver pelas paixões da carne, é morte. Não é vida, é morte. O inimigo, ele não conhece seus pensamentos, mas ele te dá sugestões. O próprio Jesus Cristo, ele foi sugestionado nas suas tentações. O Espírito leva ele ao deserto, e ali o inimigo começa a dar sugestões. Olha, se você fizer isto, se você quiser isto, e ele vai apresentando tudo aquilo que o homem deseja. Satanás tentou até Jesus no deserto. Como podemos repelir? Como Jesus repeliu as tentações? Está escrito. Eu devo viver por aquilo que está escrito. Está escrito. Assim diz a palavra. O que mais devemos buscar hoje? O que diz a palavra. Não é o que pensa o pastor Gerson, mas é o que diz a palavra. Eu vou para essa igreja, porque essa igreja ela é mais tranquila nos seus pensamentos. Mas o que diz a palavra sobre isso? São pensamentos que estão distorcendo, estão levando pessoas ao inferno, a uma vida de escravidão, mas eu quero agradar a minha carne. Eu quero agradar o meu eu. Então, levamos nossos filhos a lugares que lhe pareça mais confortável, onde a palavra ela não vem, onde a palavra não fala, onde a palavra não nos cobra, e tudo é tranquilo. Meu filho se sente tão bem ali. Minha filha, meu filho, eles se sentem tão bem. Mas veja o que diz a palavra. O que o inimigo queria fazer Jesus sentir? Confortável. Você não precisa ir para a cruz. Olha, basta você querer, eu te dou todos os reinos. Todos os reinos. Você não precisa ir para a cruz. Você não precisa viver isso. Você não precisa abrir mão disso. São sugestões. Quantas sugestões você está ouvindo hoje? Olha, não precisa ser desse jeito. Não precisa ser assim. É bem mais fácil. Mas aqueles que têm entendimento da palavra, o que eles dizem? Eu devo perguntar, será que Davi, sendo rei, ele procurava o melhor para ele? Não. O melhor para ele no mundo? Qual era a bússola para Davi governar? Para Davi se afastar das tentações? Não pensa porque é rei que não tinha tentações. Não pensa porque é pastor que não tem tentações. Não pense que o mundo não lhe oferece coisas muito mais fáceis. Mas abra a tua Bíblia em Salmos, de número 17. Versículo 4, o que diz Davi? Ele diz assim: quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Quanto eu tratar com os homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Pelas palavras dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Olha, há muitos caminhos que levam à destruição. Muitos caminhos que, aos primeiros passos, parecem bom, parece gostoso, parece saudável, parece que estamos descobrindo a pólvora, como se diz o ditado, mas o final é morte. E ele diz no capítulo 18, versículo 21, 18, 21, porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque me guardei, porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus. Que caminho você está tomando? Que caminho nós estamos tomando? Que caminho o mundo está trilhando? É um caminho para Deus?
ou é um caminho para longe de Deus? Então Tiago, ele escreve às tribos dispersas, as tribos que tinham se perdido no caminho, as tribos que já não sabiam mais nem quem eram. Ele começa no primeiro capítulo dizendo assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e se-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O homem que tem duplo pensamento, ele é inconstante. Então, se não tem sabedoria, peça a Deus. É um tempo de buscarmos sabedoria em Deus. Nós já tivemos o ano 2020, foi um ano buscando, pedindo sabedoria e inteligência a Deus. O ano 2021, já deveríamos estar com os passos firmados, decisivos. Eu não mudo para esse caminho, eu não saio deste caminho. Só conseguiremos adentrar ao ano de maravilhas, buscando sabedoria de Deus, firmando os passos no Senhor, e entraremos no ano de maravilhas. Quem não entrar nesse processo, eu tenho uma péssima notícia: o ano 2022 não será bom. Não será bom. A economia diz que não vai ser boa, a política diz que não vai ser boa, todos estão dizendo, será um ano terrível. Mas como profeta do Senhor eu digo, se você buscou sabedoria, se você firmou os passos, vai entrar agora nas maravilhas do Senhor. Há uma diferença ao que serve e ao que não serve. Se você não cuidar da sua casa, se você não buscar isto que o apóstolo está ensinando, sujeitai-vos, pois, a Deus. Quando você se sujeita a Deus, resiste ao diabo e ele foge. Primeiro passo, sujeitar a Deus. O que diz a palavra? Como eu devo me portar? Como eu devo buscar? Como eu devo viver? Se não fizermos isso, pode fazer campanhas e campanhas de libertação, você vai continuar opresso. Vai continuar oprimido. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus. E por último, ele diz, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Vós de duplo ânimo, você que uma hora está lá, está aqui, você que pensa que pode servir o mundo e servir a Deus, você que pensa que pode enganar a Deus, ele diz assim, olha, purificai o seu pensamento, porque o teu pensamento vai te levar à destruição. Purificai-vos as vossas mãos. O que é? É o que fazemos e o que pensamos. As mãos representam o nosso comportamento. As mãos representam o nosso comportamento. E é uma ordem dada para a eternidade isto. Quando o apóstolo fala, olha, purificai as vossas mãos, era uma ordem dada aos sacerdotes. Êxodo capítulo 30, do versículo 17 em diante.
Diz assim a palavra do Senhor: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre, para lavar, e as porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás águas, e Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram. E isso lhes será por estatuto perpétuo. A ele e a sua descendência nas suas gerações. Não se sobe no altar com a mão suja e o pé sujo. A primeira atitude é de limpeza, de purificação. É necessário ter uma vida limpa para estar diante de Deus. O coração também em humildade. O que Deus ele busca em nós? Humildade. O que o apóstolo Tiago está falando? Em humildade. Qual é o resultado de lavarmos as mãos e os pés? É reconhecimento do nosso pecado. É reconhecer que nós somos pecadores. Nenhum de nós, por si mesmo, pode se lavar, pode se limpar, pode se purificar. Nós temos que buscar em Deus. Diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos. Chegar diante do Senhor, confessando ao Senhor, buscando a Ele a graça, buscando a Ele a misericórdia. Primeira carta do apóstolo João, versículo 1, do versículo 5 em diante, diz assim: essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se falamos que não temos pecado, nós fazemos Deus mentiroso. Quando o apóstolo Tiago ele traz, dizendo: por que tanta contenda entre vós? Por que tanta guerra entre vós? Por que tantas guerras? Que sentimento é esse que vós tens? De onde vêm as guerras, pelejas entre vós? Ele está falando das 12 tribos. E uma acusava a outra, uma se levantava contra a outra. Mas mal sabiam eles que todas eram pecadoras. Porque aquele que diz: eu não tenho pecado, e começa a apontar o pecado dos outros, ele se esquece do seu próprio pecado. E fazendo isso, ele não se confessa. Ele não busca a misericórdia de Deus. Esse é um tempo de humildade. Esse é um tempo de lavarmos as nossas mãos e os nossos pés.
É um tempo de buscarmos misericórdia em Deus. É um tempo de pedirmos misericórdia. Misericórdia. Há um ditado que diz: cuidar dos filhos dos outros é muito fácil, difícil é cuidar do meu filho. Né? O meu filho é difícil cuidar. Dos outros eu sei como cuida. Faça isso, mãe. Faça aquilo, pai. Faça aquilo outro. Faça não sei o quê. Mas, quando eu olho para a minha casa, eu vejo que a minha casa também precisa de misericórdia. Que a minha casa também precisa da bênção de Deus. O diabo, ele nos traz uma distração. Sabe, uma distração. Eu tenho muito mais preocupação com o nosso altar do que o altar das outras igrejas. A preocupação é aqui, como eu estou lavando meus pés, eu estou lavando as minhas mãos, porque se eu não fizer isso, eu morro. Ah, pastor, a gente não vê mais ninguém morrendo. Vê sim. Há muitos que têm nome de vivos, estão mortos. Nome de igreja, mas são casa de shows. Há muito lugar que a gente pensa que é casa de oração, mas é casa de vaidade. Nós temos que ter uma preocupação para que a nossa casa, ela não se torne isso. Para que o nosso altar não se torne isso. Ser seletivo. Abre o altar para todo mundo, traz todo mundo. Traz todo mundo. Eu já fiz isso. E sei o quanto já errei fazendo isso. E as consequências de fazer isso são terríveis. Ah, mas você não quer encher a igreja? Quero. Israel nunca foi a maior nação do mundo. Tenho por base isso. Israel sempre foi um povo pequeno, porém um povo abençoado. Não tenho base por multidão. Deus diz ao povo de Israel: não vá com a multidão. Não vá com a multidão. Ah, mas é pouca gente. Não tem problema. Não tem problema. É melhor ministrar para poucas pessoas que querem ouvir a verdade, do que você ter que dar pelotas ou pérolas aos porcos. Você preparar a melhor mensagem para uma pessoa que diz: eu não quero ouvir isso. Por que não traz aquele que faz a gente rir? Eu queria tanto rir aqui. Aquele que conta as mazelas do casamento e nos fazem rir. Nós queremos isso. Que as pessoas venham rir das nossas mazelas e não trazer a mudança. A mudança. Falar da sogra. Esses dias eu estava ouvindo um pastor pregando. Ele contou tanta piada contra a sogra que eu mudei. Falei: não dá para assistir isso. Não dá para ouvir isso. Mas a igreja estava lotada e rindo. Oh, minha sogra é isso. E todo mundo ri. Sabe? Se você não ama a tua sogra, você não ama a tua mãe. Se você não ama a tua sogra, você não ama teu marido, que gerou ele. Mas nós estamos rindo. O diabo traz deboches. E nós gostamos. Como se a igreja não fosse uma escola. A igreja é uma escola. É um lugar de ensinamento. É um lugar de perguntar: como eu vou viver num mundo como esse? Zombar da sogra, o mundo já me ensinou. E eu preciso tirar esse mau costume. Eu preciso buscar Deus. Eu preciso buscar uma convivência. Ser fofoqueiro, o mundo já me ensinou. A Bíblia precisa me ensinar como conviver com os irmãos. E toda fofoca que chegar ao meu ouvido, eu como sábio, ela deve parar. É fofoca? É calúnia? Trazer um ensinamento para quem precisa, e não trazer as mazelas para os demais. Então o apóstolo Tiago, ele nos traz um direcionamento. Como vencer as guerras? Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como Jesus resistiu ao diabo? 3 vezes ele diz: está escrito. 3 vezes. E da última vez ele diz: dito está. Encerra-se o assunto. Dito está. Encerra o assunto. Não quero mais conversar com você. Tem pessoas que dão diálogo ao diabo.
A oração nos dá diálogo a Deus. Então resistir, sujeitai-vos a Deus. Resistir essa conversinha de ouvido com o capeta, porque ele vai te dando sugestões, ele vai te ensinando novas coisas. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. O filho pródigo, ele voltou ao pai. Ele voltou ao pai. Ele buscou o pai. Caiu em si. Volte, chegai-vos a Deus. E vós de duplo ânimo, purificai vossos corações. Olha, tenha certeza, nós não podemos agradar dois senhores. Um dos dois nós vamos desagradar. Ou seja, para o lado mal, ou seja, para o lado bom. Não pense que você pode pôr um pé lá e outro pé aqui. Não fique se enganando a si mesmo. Uma vez, eu disse para uma pessoa que chegou para mim e disse: olha, eu não perdoo fulano. Falei: e o que você vem fazer na igreja? Não, eu não perdoo de jeito nenhum. Falei: olha, se eu fosse você, que não tem vontade de perdoar, é uma guerra perdoar, mas você precisa desejar perdoar. Se você não quer perdoar, você está perdendo tempo servindo a Deus, porque você já está determinado a ir para o inferno. Então vai viver o teu pior lá no mundo. Não fica se enganando. Não, eu odeio, mas eu sirvo a Deus. Não, mentira. É mentira que o diabo nos conta. E nós aceitamos essa mentira. Eu odeio. Olha, a pessoa pode me fazer mal, eu tenho que começar uma luta para o perdão. Tenho que começar a orar. Senhor, me perdoa, eu ofendi meu irmão, ele teve motivos contra mim, perdão. É uma busca, é fácil perdoar? Não, mas é uma decisão. E no momento que eu digo eu não perdoo, eu estou decretando, eu não creio na palavra de Deus. Se você não perdoar, não é perdoado. Eu rasgo essa parte da minha Bíblia, eu digo, eu anulo essa parte, ou ela continua na minha vida? Se você não perdoa, não é perdoado. Então para que ficar se enganando? Para que ficar dando uma de religioso? Vai ser terrível lá no inferno. Você já vai para isso. Você não perdoa, não é perdoado. Se eu não perdoo, os meus pecados não são perdoados, como é que eu vou viver? Então, apóstolo Tiago, ele não está falando para o mundo não. O mundo jaz no maligno. Ele está falando para a igreja, para nós, para as tribos. Olha, não viva como o mundo. Apóstolo Paulo diz, quem quer viver como o mundo vai morrer. Ah, morre não, morre. Tem muitas pessoas que estão andando, comendo, falando, mas estão mortas espiritualmente. O que é necessário? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Mas o que nós queremos hoje? Eu quero uma igreja que me faça rir. Eu quero uma igreja que eu vou, e eu gosto de show também, né? Mas eu pago para ir num show. Aqui eu venho para aprender a palavra de Deus. Aqui eu venho, quando eu quero assistir um cômico, alguém que faz graças, eu pago e vou no teatro. Eu sei que ali é o lugar para isso. A igreja é um lugar de ensinamentos. É um lugar de buscar a palavra. É um lugar de conserto. Nenhum sacerdote entre na minha presença sem se purificar. Sem se purificar. E Pedro diz assim, vós sois sacerdócio e povo real. Não é só quem está no altar, são todos. Não entre sem lavar as mãos e os pés. Pés, pensamento, mãos, atitudes. Por que os sacerdotes deveriam lavar os pés? Os pés são pensamentos. Por que Jesus lavou os pés dos seus discípulos? Lavou os seus pensamentos. E as mãos são as nossas atitudes.
ninguém entre no altar, na congregação. Falou o Senhor a Moisés dizendo: farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre, para lavrar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás águas, e Arão e seus filhos nela lavarão suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram. E isso lhe será por estatuto perpétuo, ele e a sua descendência nas suas gerações. Sabe quem você é? Sacerdócio real. Então não entre sem lavar as mãos e os pés. Lugar de humildade, lugar de nos rendermos a Deus. Achegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Graça e humildade. Se Deus não nos perdoar, nós seremos mortos. Se o sacerdote adentrasse sem a purificação necessária, ele era morto no altar. A graça do Senhor, ela nos reveste do seu amor e do seu poder, para que não venhamos morrer. Mas é necessário lavar mãos e pés. Que nesta manhã o Senhor purifique o teu entendimento. 2022, ano de maravilhas. Amém? Porém, quem buscou sabedoria e quem firmou os passos, terá um ano de maravilhas. Quem não buscou esses 3 pontos, terá um ano difícil. Não estou profetizando. O mundo diz. O mundo diz. Eu preciso buscar a proteção de Deus. Praga alguma entrará na tua tenda. Se coloque em pé. Fale com Deus. Peça perdão pelos seus pecados. Que nós venhamos humildemente nesta manhã pedir perdão a Deus. Somos pecadores. Não somos melhores que ninguém. A oração de Daniel é: meus pais pecaram, e eu não sou melhor do que eles. Senhor, eu não sou melhor do que ninguém. Toda manhã, Pai, eu preciso lavar os meus pés. Eu preciso limpar os meus pensamentos. O inimigo vem dando sugestões malignas à minha mente. Ele traz perturbação. Senhor, que eu venha lavar as minhas mãos, as minhas atitudes. Senhor, toma a tua igreja nesta manhã, Pai. Senhor, é um tempo, Senhor, de resistirmos às paixões. É um tempo, Senhor, de sairmos desse sentimento maligno que tomou conta das igrejas. Desse sentimento, Senhor, que altera comportamento de pensamentos. Esse sentimento que vem alterando a maneira de te buscar, a maneira de te louvar. Essa atração intensa, ou esse movimento violento, impetuoso, que nos traz desejos carnais. Senhor, essa paixão que sufoca a razão e vem nos dominando. Apóstolo Paulo nos ensina que o culto é racional. O culto não é emocional, o culto é racional, é com sabedoria, é com inteligência, não é para as minhas emoções malignas, pervertidas, fazendo da casa de Deus um covil de salteadores e de ladrões, ladrões de vidas, ladrões de almas, destruidor de famílias. Senhor, estamos nessa manhã, Pai, não somos melhores que ninguém, mas Senhor, nos ajude, Senhor, a permanecer nesse caminho, Pai. Senhor, que não venhamos desanimar, que não venhamos olhar para as multidões. Senhor, tira, Senhor, as intenções malignas, os sopros malignos sobre a nossa mente.
Nos purifica nesta manhã. Senhor, coloque a tua pia diante do altar. Senhor, a pia que possamos lavar as mãos e os pés, que possamos nos purificar para adentrar a tua presença. Senhor, somos pecadores. Senhor, perdoamos aqueles que nos ofendem. Senhor, eu tomo uma decisão em perdoar. Eu não posso continuar, Senhor, me enganando, dizendo que eu odeio, que eu não perdoo, e que mesmo assim eu estou te servindo. Senhor, se eu não perdoar, eu não sou perdoado. Senhor, esta mágoa, esse ressentimento, esse pensamento maligno que tem tomado posse da minha vida, Senhor, eu tenho odiado com paixões. Senhor, tira isso de mim. Me limpa nesta manhã. Purifica-me, Senhor. Senhor, eu quero abençoar, Pai. Eu quero ser a bênção. Eu quero, Senhor, ministrar bênção. Eu quero trazer ensinamentos daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Senhor, toma as famílias nas tuas mãos esta manhã. Senhor, que não sejamos enganados, Pai. O inimigo, ele não está mais enganando ninguém. O inimigo, ele é astuto, mas ele não está enganando, ele está às claras. Ele está dizendo o que está fazendo. Ele está te chamando você para servi-lo. Ele está te chamando para que você se ajoelhe diante dele. Ele está te dando as suas roupas. Ele está te colocando você da maneira que ele quer. Ele veio para matar, roubar e destruir. Sujeitai-vos a Deus, e Ele fugirá. A única maneira de o diabo fugir da tua vida é sujeitai-vos a Deus. Obedeça a Deus. Qual é a tua palavra? Qual é a tua vontade? Qual é o teu direcionamento? Como eu devo viver em meio a tudo isso? Senhor, derrama sobre nós a bênção da paz, a bênção da alegria, a bênção da saúde e a bênção da prosperidade, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor?